O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído, e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Vamos rezar juntos, amados irmãos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Filhos da Igreja, a Igreja hoje celebra a noite dos mais profundos mistérios na vida do ser humano. O dia da instituição da Sagrada Eucaristia, o dia da instituição do sacerdócio e depois o mandamento maior, o mandamento da caridade. O Senhor começa ali na Santa Ceia a viver o seu mistério. O mistério, vamos dizer o mistério da iniquidade, porque da Santa Ceia, daquele momento que ele celebra com os apóstolos,
ele vai para o Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras ele começa a sua paixão, começa a sentir a sua agonia. A agonia tão profunda e tão grande, e a dor tão intensa que ele já estava sentindo, que as gotas do suor do seu corpo se tornaram gotas de sangue. Já começou a derramar o seu sangue naquele momento por cada um de nós. Então é a noite dos mistérios profundos, porque depois de celebrar a ceia judaica, depois de celebrar aquele momento, o Senhor vai entregar a sua vida. Como ele diz aqui, agora eu a entrego. Chegou a minha hora de passar deste mundo para o Pai, por amor a nós. Começa também, penso, o martírio do Pai. Quando o salmista vai nos dizer que é sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Muito mais foi sentida pelo Pai a morte, a entrega do seu Filho unigênito por nós. Então a paixão começa no Filho e vai atingir o Pai. Se o Pai sente a morte dos seus santos, seus amigos, cada um de nós, imagina como ele não sentiu pela dor e sofrimento do seu filho. É lógico que depois ele vai se alegrar porque o seu filho vai ressuscitar e depois vai ascender ao céu e vai voltar para onde ele morava antes de todo o tempo. Vai voltar a estar no seio do Pai. Mas o Pai sofre, porque vai ver, mesmo o desígnio do Pai, que era a dor, o sofrimento, a paixão do seu filho, para nos redimir, o Pai com certeza estava sofrendo junto com a entrega do seu filho. A missão do filho era essa. Amados, eu não sei vocês, mas hoje eu sinto algo no meu coração tão profundo, porque eu nasci desse dia. Eu, sacerdote Humberto, Padre Humberto, nasci desse dia, desse mistério tão profundo do coração de Jesus para nós, seres humanos. Entregar de uma vez só o sacerdócio ministerial e entregar para nós o sacrifício da missa, o sacrifício da eterna aliança para conosco, e ainda nos conceder a graça do alimento espiritual, do seu corpo e do seu sangue. É um mistério profundo, por isso que é a noite dos tremendos mistérios para nós celebrarmos. Agora, irmãos, nós não podemos só celebrar, nós temos que viver isso na nossa vida, nós temos que viver isso com intensidade. O nosso coração tem que se alegrar e viver esse momento profundo, porque é graça e dom de Deus para nós dar-nos a Eucaristia, dar-nos o sacrifício, o primeiro sacrifício celebrado por próprio Deus, Jesus Cristo. Atualizar o seu sacrifício. Hoje nós fazemos isso, mas nessa primeira noite desses tremendos mistérios, o Senhor celebrou para nós e disse: tomai, isto é o meu corpo, comei, tomai, isso é o meu sangue. E não é o Padre Humberto, na hora que nós estamos celebrando, é o próprio Cristo Jesus que celebra na pessoa do sacerdote. Aqui eu estou vivendo um mistério nessa quaresma do grão de trigo, porque a cada missa eu tenho que me tornar esse grão de trigo, morrer para mim, para que o Senhor celebre, para que seja Ele celebrar, não na minha racionalidade, mas Ele celebrar o mistério, porque senão, se eu não deixo, eu vou celebrar com a minha força, com a minha vontade, e a graça pode não acontecer no coração de tantos que precisam desse mistério acontecer. Então eu rezo muito para o Senhor que eu seja esse grão de trigo hoje,
que eu caia por terra, que eu morra e o Senhor venha celebrar. Todos nós sacerdotes, porque nós estamos celebrando na pessoa do Senhor. Nós sacerdotes precisamos ter essa consciência, que quando nós estamos ministrando os sacramentos, atendendo a confissão ali, quando o padre fala, eu te absolvo dos teus pecados, não é o padre, é o Cristo Jesus, porque é Ele que absolve, não é o padre. Então quando ele fala, eu te absolvo, olha que profundidade, eu te absolvo dos teus pecados. Quem sou eu para dizer isso para as pessoas, mas o Cristo ali na pessoa do padre, do ministério sacerdotal que ele concedeu, ele celebra, ele arranca, ele tira o pecado, ele lava a alma. Olha que mistério profundo de graça que o Senhor nesta noite, Ele nos concede. Concede para cada um de nós. O mistério do sacerdócio ministerial. E esse morrer que vai trabalhando o meu coração e permeia o coração de vocês também, que permeie isso no coração de vocês, porque todos nós precisamos ser esse grão de trigo, porque hoje o Senhor também nos dá um mandamento maior, que é o mandamento da caridade. Esse mandamento que Ele mostrou, que Ele testemunhou, ao sair, depois de celebrar a Santa Missa, depois de alimentar os seus apóstolos e falar assim, agora vocês vêm aqui, que eu vou lavar os pés de vocês. E naquele tempo, um judeu nunca lavaria o pé de outro judeu, era só o escravo que fazia isso. Um judeu nunca deixava, por isso que o Pedro naquela hora falou para Jesus, o Senhor não vai lavar os meus pés, porque Jesus era judeu e também Pedro judeu, e Pedro falou, não vai lavar os meus pés, Senhor. E o Senhor, naquela mansidão dele, mas com firmeza, falou para Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo, Pedro. E aí Pedro, a gente conhece, né? A primeira leitura, eu acho que nós já estamos cansados de ouvir, aliás, a palavra de Deus, eu não posso dizer isso, porque a palavra de Deus não pode nos cansar, não é? Mas nós já ouvimos muito, já sabemos o que aconteceu nesse dia, foi a instituição da Páscoa judaica, onde o anjo passou e não aconteceu nada com aqueles que untaram os seus marcos, né? Das portas, quando o anjo olhou, viu a marca, ele viu, diz, aqui tem uma pessoa temente a Deus, e passou direto, né? Nós sabemos disso, não sabemos? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Pois é. Amados, lá foi aquela aliança que Deus fez naquele momento para tirar o povo da escravidão, para aquele povo, o povo que tinha fé, o povo que acreditava no Deus vivo e verdadeiro, não sofresse com a perda do seu primogênito. Aqueles que tiveram fé e marcaram, porque Deus falou, ficaram ilesos, saíram naquele dia, saíram correndo, entre aspas, com rins cingidos, comeram ervas amargas, pão ázimos, porque tinham que sair rápido, com pressa, não é? E nós percebemos hoje Jesus no Evangelho nos falando também dessa preparação, mas uma nova Páscoa, uma nova Páscoa, uma nova passagem. E depois, Paulo vai dizer na sua carta, na segunda leitura, também nos mostrando esse processo dessa Páscoa que o Senhor fez e realizou, esse tremendo mistério desta noite para nós. Essa nova e eterna aliança que o Senhor fez com o seu sangue, celebrando a ceia judaica naquele momento, Ele renovou a aliança, fez uma eterna aliança conosco, nos dando não mais um cordeiro para a gente comer com ervas amargas, com pães ázimos, mas nos dando Ele próprio, o seu corpo e o seu sangue para sermos alimentados na nossa caminhada de fé depois. Não é mais
O sangue do animal que a gente agora oferece é o sangue do próprio Cristo Jesus, o Cordeiro que nos alimenta com o seu corpo, com o seu sangue. O Deus vivo e verdadeiro, o verdadeiro maná, o pão vivo descido do céu que o Senhor nos dá. Nós temos que ter esta consciência profunda e grande na nossa caminhada de fé, de nos alimentar do verdadeiro corpo e sangue, alma e divindade do Senhor, ter essa certeza que o que nós hoje celebramos aqui é uma atualização daquele sacrifício de Jesus que Ele realizou a primeira vez e que nos alimenta verdadeiramente com o seu corpo e com o seu sangue. Nós somos alimentados com um pão vivo descido do céu e nós temos que ter isso incutido dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, amados irmãos. Porque senão a gente começa a olhar para a Eucaristia, se a gente não tiver essa certeza, nós vamos começar a comungar a Eucaristia, olhar para Ele de qualquer maneira, até mesmo talvez como Judas, que aos poucos foi deixando o Senhor de lado e acabou traindo. Acabou entregando o Senhor por míseras 30 moedas. A gente pode também cair e fazer a mesma coisa que Judas. Acabar traindo o Senhor e depois entregando Ele para os algozes, para ser crucificado neste mundo nosso hoje. O anjo, quando passou e viu as portas untadas com o sangue do Cordeiro, passou adiante. Amados, nós hoje devemos comungar o corpo e o sangue de Jesus nos nossos lábios. É a entrada podemos dizer que é a porta de entrada para a nossa vida eterna. E quando o Senhor vier na sua glória, na sua segunda vez, que vai ser o juízo, vai ser o tempo final, Ele olhar para nós e vermos marcados em nossos lábios a graça do seu sangue, que nós comungamos com o seu corpo na Eucaristia. Ao invés de ver untado o sangue do Cordeiro, Ele vai ver nos seus lábios o sangue que você comungou da Eucaristia, e olhar para você e não passar adiante, te convidar para poder estar no céu, porque vai ver que você, podemos dizer, lavou as suas vestes com o sangue do Cordeiro, bebendo o seu corpo, bebendo o seu sangue, todas as vezes na Eucaristia. E isso tem que ser, irmão, não é fantasia, não é fantasia, é o Senhor Jesus que nos deu o seu corpo e o seu sangue como alimento, Ele que celebrou, Ele que instituiu. Eu preciso acreditar, comungar e beber do sangue de Jesus. Quando nós recebemos o corpo de Jesus, nós bebemos o seu sangue também. Já viram o corpo sem sangue? Não existe. O corpo tem sangue. Ah, padre, você come a Eucaristia, você bebe do sangue do Senhor também. É o sangue dele que está junto com aquele corpo. E olha que alegria profunda quando tiver no dia do juízo final, o Senhor olhar para você e ver a marca do seu sangue nos seus lábios e dizer para você: vinde bendito, porque você também lavou as suas vestes, não mais a veste da sua corpo, mas a veste da sua alma com o sangue do Cordeiro, e você está limpo para poder estar na felicidade eterna. Por isso o Senhor nos concedeu e nos deu o seu corpo e o seu sangue hoje, fazendo esse memorial para que nós pudéssemos, todas as vezes que nós fizermos isso, nós estamos atualizando o seu sacrifício, no derramamento do seu sangue, e trazendo a Eucaristia, o seu corpo e o seu sangue, para nós nos alimentarmos, para nós irmos lavando nossas vestes, não mais vestes humanas que nós temos que vestir, mas as vestes da sua alma, para que ela seja purificada
no sangue do Cordeiro, no sangue da Eucaristia, no sangue derramado na cruz, que agora nos é dado na Eucaristia pelo Senhor Jesus Cristo, nosso grande Deus e Senhor. E no mandamento, a humildade de Deus é tão grande, de Jesus, que é Deus e Senhor, que Ele, como mesmo sendo Deus, Ele se fez servo. E hoje vai lavar os pés dos seus apóstolos, dos seus escolhidos e amados. Eu penso que o Senhor quer lavar o pé de cada um de nós hoje. O Senhor quer lavar o seu coração, quer lavar o meu coração, quer nos lavar nesta noite, para que nós sejamos diferentes. Nós sejamos homens e mulheres hoje diferentes. É isso que o Senhor quer também. Quando Ele falava para Pedro, que não teria como, se não lavasse os seus pés. Talvez, amados irmãos, o Senhor falou, nem todos estão limpos, não é? De repente nós estamos precisando ser lavados ainda. Talvez, meu amado irmão, você precisa ser lavado no seu coração, na sua alma. Não pelo sangue do Cordeiro, porque talvez você ainda não tenha a sua verdade de fé enraizada no seu coração, e você precisa hoje ser lavado no seu coração, lavado na sua alma, para que você possa ter essa consciência de que você comunga é o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor lavar o seu coração e sua alma hoje, para que quando você ter essa consciência verdadeiramente no seu interior, quando você comunga Jesus, você depois ser marcado nos seus lábios com o sangue verdadeiro do Cordeiro, e você ter a graça de um dia, com essa certeza de comungar e beber o sangue de Jesus, comer a sua carne e beber o seu sangue, e para a vida eterna, para a felicidade eterna. Quando hoje nós estivermos fazendo esse momento lavando o pé aqui dos apóstolos, que você deixe o seu Jesus lavar também todo o seu ser, seu coração. Se você ainda precisa de deixar o Senhor te lavar, para que você acredite verdadeiramente que é o corpo, sangue, alma e divindade dele que você comunga, e que se você ainda precisa aumentar a sua fé, então que você fala, Jesus, eu ainda estou precisando ser lavado no meu ser. Eu ainda estou precisando ser lavado, Senhor, a minha alma, na minha fé, porque eu ainda estou em dúvida. Porque eu ainda não acredito totalmente e verdadeiramente, Senhor, quando eu como com o teu corpo e o teu sangue, eu estou trazendo o Senhor para dentro de mim. Se você ainda não tem essa fé verdadeiramente, o Senhor hoje vai querer te lavar. Não somente os teus pés, mas todo o seu ser, para que a partir de hoje, seu coração, a sua alma, você tenha verdadeiramente no seu interior a certeza de que é Jesus com seu corpo, seu sangue, sua alma, sua divindade, verdadeiro Deus, verdadeiro homem que você comunga na Eucaristia, sangue do Senhor, que lava e que purifica, e que jorra para a vida eterna. Que Deus Todo-Poderoso, na sua graça, nos lave, até mesmo a mim que preciso ter toda essa consciência também, meu coração, minha alma, que eu comungo o corpo e o sangue do Senhor. Que o cálice que nós abençoamos, que nós consagramos, é a comunhão com o sangue do Senhor. Que isso esteja enraizado, arraigado em nossa alma, no nosso coração. Agora nós vamos começar então um momento de